Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado, e hoje nós trabalharemos os resultados da Unifique, uma empresa que muitos dos colegas lá do nosso grupo do WhatsApp pediram, porque lá no nosso grupo, que inclusive é o segundo link na descrição, você está convidadíssimo a entrar, lá o pessoal falou: André, vamos falar de uma small cap que tem um baita de um potencial. Estou falando de uma empresa que é basicamente caixa líquido, ou seja, ela tem mais caixa do que ela tem de dívida. E aí me falaram: André, os resultados da Unifique vão sair hoje. Você pode fazer um vídeo mostrando um pouco ali das suas percepções iniciais a respeito dos resultados de 2023 inteiro, e aí você pode contar um pouquinho do que você imagina. E além disso, eu vou trazer para vocês aqui os preços que mais de um analista considera. Eu não vou trazer apenas uma única fonte, vou trazer uma fonte baseada numa inteligência artificial. E lá ela mostra com vários dados que ela vai coletando se seria compra, venda, qual que é o preço justo. Então, para isso, nós temos que ir agora para a tela, dar uma olhada aqui no preço que eles estão colocando. E eu vou trazer para aqui um dos primeiros preços aqui. Logo mais eu vou trazer em relação à questão do preço dado pela inteligência artificial. Então nós temos o preço aqui de R$ 5,52. Considerando que nós temos aqui um valor de tela de 4,18, de fato existe um potencial bastante interessante aqui para a gente colher. Agora, nós temos que, claro, dar uma olhada aqui no geral. Se você não sabe o que a Unifique faz, basicamente ela é uma provedora, basicamente ali de internet, 3G, 5G também, especialmente em alguns lugares ali em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, eles já estão implementando de forma quase que integrada a rede 5G, e isso é muito interessante, porque essa empresa, ela entra de uma certa maneira em dois campos. Ela entra no campo, basicamente onde a Vivo, a TIM, Claro e algumas outras grandes operadoras não conseguiram chegar. Ou quando elas conseguiram chegar, basicamente aqui tem um sopesamento. Eu falo: poxa, eu vou querer ter uma Vivo, uma TIM, uma Claro, como a minha provedora de internet, por exemplo. Ah, legal, tem um preço mais barato, só que a Unifique presta um serviço de muito maior qualidade, especialmente em lugares menores, com menor adensamento populacional, e exatamente nesse momento que a Unifique está. Só que acontece, a Unifique, ela está num momento bastante interessante. Por quê? Como eu te falei, ela tem um caixa líquido, ou seja, ela não tem dívida. Então tudo que ela gera é dinheiro que entra no bolso ali dos controladores, entra no bolso da empresa, entra até mesmo em forma de dividendos no seu bolso. Fato é que essa empresa, ela está olhando para alguns crescimentos. Crescimentos podem ser tanto orgânicos, que é a própria empresa melhorando as suas atividades, reduzindo despesa, etc. Esse é um ponto. Tem o crescimento inorgânico, que basicamente estamos falando de aquisições. E o que acontece? A Unifique, ela está crescendo bastante por meio de aquisições. Exatamente por isso que de um trimestre para outro, de um determinado momento ali de avaliação para outro, você pode ver uma queda grande em margem, você pode ver um churn ruim, ou seja, você pode ver aqui inúmeros itens. Mas por quê? Porque imagina, você tem uma empresa que está ali meio sucateada, e a Unifique vai lá, compra por um preço bom, mas ela tem uma má prestação de serviço, ela tem um churn alto. Churn, só para todo mundo ficar aqui no mesmo pé, é como se fosse uma descontratação. Então você vai lá e cancela seu plano de internet. Isso é o churn. E aí eles reportam aqui pra gente o churn, exatamente, deixa eu puxar aqui para vocês, tá bom? O churn está hoje em 1,8, 1,72, né, no quarto trimestre de 2023, uma variação de trimestres bastante baixa. Eu particularmente gosto de olhar no ano, depois a gente vai enxergar aqui o quanto que eles colocaram do ano, mas o que eu já achei interessante de começo é mostrar que essa empresa, ela tem um caixa líquido, ou seja, ela não tem dívida, paga dividendos e está aumentando a sua participação em outros municípios que talvez ela não tenha todo o equipamento, ela vai lá, compra uma empresa e simplesmente se instala. Claro, ela precisa fazer um investimento inicial grande, talvez por isso ela não tenha tanto caixa ainda para distribuir como dividendos, só que imagina que ela possa se tornar, claro, numa proporção menor, já que, a meu ver, a Unifique, ela não quer competir com a Vivo, ela não quer competir com a TIM, com a Claro, porque ela sabe que ela é menor. Só que ela pode entrar nesses espaços onde essas grandes não estão conseguindo entrar tão bem ou não estão prestando um serviço de qualidade e ganhar uma participação boa, exatamente por isso que ela está faturando tantos e quantos milhões. Só você olhar aqui, por exemplo, que o EBITDA recorrente, isso no quarto trimestre, ficou em 113 milhões de reais. E aí, olha só, tudo aquilo que eu falei da aquisição da forma de crescimento inorgânico. Ó, aquisição da Vex Telecomunicações, com
28 mil clientes aonde? Em Santa Catarina. Ó, inauguração operacional da rede móvel própria de 5G em Tibó, em Santa Catarina. Tudo isso aqui mostra, de uma certa maneira, que eles estão trazendo os melhores serviços, que eles estão aumentando no máximo a sua base de clientes e eles têm um churn baixo. Ou seja, a taxa de cancelamento é muito baixa, significando que os serviços que são prestados são bons. E isso, para mim, é fundamental na medida que eu busco uma empresa que pode se tornar previdenciária. Mas, para eu te mostrar outra fonte, né, de informações aqui, tem essa plataforma que ela é paga, que é o Forecast, que está lá no Estados Invest. E aqui nós temos 4 analistas recomendando o valor aqui de 6 e 15 por cada uma das ações. A recomendação dos analistas é de compra forte, tá bom? E claro, você tem aqui o percentual, um upside de 46,43% para este papel. Então, já te mostrei 2 preços, aquele de 6 e este outro aqui de 5,52. Vamos então continuar dando uma olhada aqui nos indicadores que são importantes, tá bom? E o que eu acho interessante? A gente enxergar aqui alguns indicadores que podem minimamente indicar o quanto que essa empresa ela é boa ou não. Então, olha só, uma margem bruta aqui no quarto trimestre de 2023, 46%, uma baita de uma margem. Margem EBITDA, 50,8%. O que aconteceu nesse meio tempo aqui para você ter ganhado alguma coisa? Porque normalmente você olha para a DRE e você imagina que caia. Só que acontece, em termos de depreciação e amortização, eles têm aqui um valor positivo. Claro, depois a gente tem que olhar exatamente o porquê disso, mas você não deve considerar esses valores aqui como algo recorrente, algo comum da empresa, tá bom? Então é importante a gente tirar este efeito que eu acredito que seja não recorrente. Tanto é que eles colocam, ó, o EBITDA recorrente da empresa, e aí geraria uma margem de 49%. No final das contas, a margem líquida dessa empresa é de 20,7%, significando que de tudo que a empresa tem de receita, 20,7% se torna um lucro. E neste único trimestre, eles trouxeram um lucro de 48 milhões face a um lucro de 32 milhões no ano passado, um aumento aqui de 48,5%, ou seja, mostrando que primeiro, os resultados estão sólidos, mas que as aquisições que estão sendo feitas e o trabalho que está sendo colocado também nessas empresas que precisam de algumas melhorias, estão dando certo, mostrando que a gestão está, mais uma vez, trabalhando bem. E aqui, como eu mostrei para você, né, a aquisição da Velcos Telecomunicações, pagamento de JCP, já que a empresa não tem o que fazer com dinheiro, ela paga. E aqui, essa questão do track record, ou seja, vamos dizer assim, é como se fosse o caminho, o que a empresa fez. E aqui eu vou te mostrar 2 linhas que eu achei muito interessantes da gente olhar. Aqui, ó, acessos por aquisições orgânicas e inorgânicas. Olha só o que eles fizeram. Lá do primeiro TRI de 21, alguns acessos aqui, e olha só, eles mostram, por exemplo, adições orgânicas, adições inorgânicas, e assim você foi por quase todo o documento, e você pode ver até aqui o quarto trimestre de 2023. Olha só que interessante, né? O quanto que você tem de aquisições orgânicas e inorgânicas, o quanto que você tem de melhoria, o quanto que você tem de track record da empresa. De fato, você pode enxergar aqui em cima, né, Home Pass, ou seja, quantas casas ou quantas moradias, tudo que eles têm ali de instalações, quantas que passam, né? Então eles tinham basicamente aqui 971 acessos, né? Eles têm tantas e quantas casas que passam ali a internet deles, e eles saíram desse valor em 2021 de 971 mil para hoje chegar a basicamente 3.348.000 pessoas. Um crescimento de fato muito grande. Olhando aqui também para os indicadores financeiros, né? A gente pode enxergar a receita operacional lá de 2021, 121 milhões. E agora você pode ver aqui para o quarto TRI de 2023, 290 milhões. Tudo isso, de fato, tem que estar refletido na cotação. Porque se você olha, por exemplo, para a cotação mais para trás da Unifique, você fala, poxa, André, mas a empresa só vem caindo. Será que já não é o ponto de, nesse momento aqui do gráfico, a gente não começar a enxergar uma inclinação dessa curva? Talvez enxergando esse upside de talvez 50%, 60% que o ativo pode trazer, além dos dividendos que ela está trazendo. Então, eu particularmente penso, através de algumas análises aqui desse segmento, dessa empresa, que existe um potencial grande que talvez as pessoas não estejam vendo. Me parece, talvez, que por ser uma small cap, as pessoas ainda estejam com um pouco de receio, porque, de uma certa maneira, se a Vivo, se a TIM, se a Claro quiser falar o seguinte, olha, eu tenho dinheiro sobrando, eu tenho tantos bilhões de reais, eu vou lá e eu simplesmente compro a Unifique. Claro, poderia ser muito bom para o acionista, na medida que, por exemplo, essa empresa ela sai, mas você como acionista acaba ganhando ali um determinado prêmio. O fato é
que me parece que essa empresa ela tá tão com sangue no olho para conseguir crescer, que me parece que isso não é da vontade da empresa. E se você permanecer com uma empresa que tem esse sangue no olho para crescer, você naturalmente vai receber bons dividendos e também vai ter uma baita valorização na carteira. Claro, deixa aqui embaixo se você investe em Unifique, eu vou gostar muito de saber. E para você também continuar acompanhando o meu trabalho, tem aqui a nossa área de membros e outros 2 vídeos para você acompanhar um pouco mais, tá bom? Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!